Atos capítulo de número 20, versículo de número 10, para que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido e glorificado nessa noite de hoje. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Glória a Deus. Aleluia. Romper em fé. Se mover no sobrenatural. São palavras, são casos que me chamam a atenção, irmãos, e conseguem prender o meu coração, porque na realidade, nós vamos falar hoje acerca da igreja, vamos meditar sobre a igreja. Na realidade, Jesus fundou a igreja, edificou a igreja, realmente foi a igreja, romper em fé, ser envolvida pelo sobrenatural, andar sobre as águas. A igreja ela foi edificada no sangue da nova aliança. E o próprio Jesus, ele disse para Pedro: olha, Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vejo Jesus ali naquele momento dando ali, meu amado, uma autoridade imensa para a igreja. A Bíblia diz que o Filho de Deus, ele relatou para Pedro: olha, Pedro, eu estou dando para você autoridade, poder. Aquilo que você ligar na terra vai ter sido ligado nos céus. Você está entendendo, sabe, irmãos? Quando eu falo de igreja, quando eu lembro dessa palavra igreja, eu me lembro que a igreja não é apenas quatro paredes onde nós nos reunimos, não, meu amado. A igreja não é exatamente a placa do ministério, não, meu querido. A igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja sou eu, é você. A igreja é aquele que invoca o nome bendito de Jesus. E toda a vez que eu me lembro dessa palavra, eu me lembro dessa autoridade que na qual o Filho de Deus concedeu para a sua noiva. A Bíblia não fala que o homem, após casar com a sua esposa, os dois se tornam uma só carne. Isso quer dizer, meu amado, que o homem, ao casar com a sua esposa, ele está concedendo para a sua esposa a autoridade. Ele está dando para a esposa a autoridade. Eu quero ministrar a sua casa, quero ministrar, meu querido, aos seus filhos, educar os seus filhos. O homem está concedendo para a sua esposa, os dois casaram, agora se botaram uma só carne. A Bíblia diz que a igreja é a noiva do Cordeiro, não é o templo em si. O templo é apenas um lugar onde nós nos reunimos, onde nós nos apresentamos. Aqui que nós vemos só poder louvar a esse Deus. Aqui, meu amado, no momento do Deus, nós nos reunimos para poder tocar no corpo e no sangue de Jesus Cristo. Nós não queremos dizer, meu querido, que é exatamente a construção física que constitui a igreja. O que constitui a igreja é uma vida lavada e redimida no sangue do Cordeiro. Todas as vezes, eu me lembro da igreja, eu me lembro do seu propósito, o propósito de Deus sobre a igreja. Eu me lembro, sabe, irmãos, da autoridade do Filho de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa alma. Para poder pensar um pouquinho, para poder imaginar um pouquinho, meu querido, como Jesus ele fica ali, a sua noiva, eu chamo, meu amado, a sua noiva, para poder caminhar com ele, andar com ele. Meu querido, eu acho lindo, eu acho tremendo relacionamento do Filho de Deus com a igreja. Ele pensa, meus irmãos, que a igreja, ela não pode andar ao léu, ela não pode, meu querido, seguir por qualquer caminho. A igreja não pode ficar sem direção. A igreja, ela tem que ter uma meta, ela tem que ter uma direção. E que direção é essa, pastor? A direção é deixar de movimento do sobrenatural. Estamos tocando. Glória a Deus Todo-Poderoso. Eu analiso a palavra e ao analisar a palavra, eu passo a compreender, sabe, irmãos, que nós não somos qualquer um, nós somos chamados de noiva do Cordeiro. Nós estamos em um estado diferente, uma condição, meu querido, que muitas pessoas gostariam de estar, mas na realidade ainda não conseguem estar. Tem muitos por aí, meu querido, que estão aventurando a ser, estão aventurando a abrir os seus lados e dizer coisas que vêm da parte de Deus, mas são apenas aventuras.
eu contemplo, sabe, irmãos, aqueles que na realidade, quando ele chega dentro da igreja, ouve o Espírito Santo revelando, ouve, meu amado, assim eles saltando dos lábios filhos de Deus, ele sempre diz: eu queria tanto ser dessa maneira, eu queria tanto ser assim, mas não consegue, sabe por que não consegue? Porque ainda não se esforçou, ainda não venceu os seus medos, ainda não superou os obstáculos necessários para poder fazer parte dessa comunhão. Agora tem uma coisa: há um remanescente que entende a voz do Espírito de Deus, que compreende quando Deus está falando, quando Deus quer usá-lo. Há um remanescente, meu amado, pouquíssimas pessoas que na Natal realmente conseguiram chegar, conseguiram alcançar, sendo envolvidos pela glória do Deus Todo-Poderoso, poder encanar no sobrenatural, se olhar para a direita, nem para a esquerda, consegue alinhar o seu pensamento diante da face do Deus Todo-Poderoso. Meu querido, alcançaram a vitória, alcançaram a bênção e a glória de Deus. A igreja precisa estar numa posição diferente. Sabe, irmãos, eu entendo a missão da palavra. Eu cheguei ao conhecimento que nós somos chamados para poder representar o Filho de Deus. Sabe quem quis crescer, meu carinho? Que se você for chamado para representar uma grande multinacional, se você for chamado, meu irmão, minha irmã, para poder representar uma igreja riquíssima, eu acredito que você não andaria de qualquer jeito, você não vestiria de qualquer maneira, você colocaria a melhor roupa, você, meu amado, andaria sempre com o seu material de trabalho, as suas pastas, as suas folhas de escritório, porque a empresa exigiria que você tivesse uma boa postura, uma boa aparência. Eu não vi um representante de uma empresa desse povo, meu amado, vai falar de qualquer maneira, vai se comportar de qualquer maneira. Quando eu olho para a vida sagrada, eu entendo, sabe, irmãos, que é isso que a igreja precisa ser, um representante do Filho de Deus. Meu amado, isso é muito lindo, porque para poder ser representante do Filho de Deus, não quer dizer que você tem que ter uma roupa rara, não, meu querido, não quer dizer que você tem que ter um vocabulário excelente, também não, mas você tem que ter comunhão, tem que ter postura, tem que ter santidade. Toda vez que nós falamos de igreja, nós vamos falar daquele povo que vai morar na eternidade, que vai morar no céu, que foi escolhido dos demais para poder experimentar o milagre diante do Deus Todo-Poderoso. O homem de Nazaré, ele fez um projeto para a igreja. Que projeto é esse, pastor? Primeiro, aconteça o que acontecer, nós vamos vencer, nós vamos conquistar as portas do inferno, não podem prevalecer, não podem continuar, não, meu amado, recebemos autoridade. Lucas 10:19, eu não tenho poder para pisar, eu sou serpente e escorpiões, e sobre todo poder do maligno, e nada nos causará dano algum. A grande diferença é exatamente aí. Eu já vejo, meu querido, a grande diferença exatamente nessa palavra. Porque, meu amado, Deus não nos chamou para podermos ter uma vida natural. Você está entendendo? Todas as vezes que eu leio a história do profeta, todas as vezes que eu leio a história do apóstolo, todas as vezes que eu leio, meu amado, a história de um herói da fé, eu vou perceber uma única coisa: todos eles têm algo em comum, todos eles se moveram no sobrenatural, todos eles experimentaram dessa graça que na qual Deus um dia prometeu aos seus filhos. Então eu entendo, embaixador, ser embaixador de Cristo, ser embaixador do Filho de Deus, embaixador daquele que é o Natal verdadeiramente nos escolheu. Hoje eu não
coisa muito interessante. Alguém chegou perto de um dos maiores pregadores dos Estados Unidos, um homem muito famoso, e perguntou para ele: pastor, por que o senhor não se candidata para poder ser presidente dos Estados Unidos? A resposta daquele homem foi a seguinte: para quê? Eu não vou rebaixar o meu nível, porque eu já sou chamado para ser embaixador. A igreja está perdendo esse status, meu irmão. Satanás tem brigado com o povo, Satanás tem brigado com os crentes, tem desafiado a igreja. E a igreja tem se recuado, ao invés de avançar, a igreja tem retraído os seus passos, a igreja está descendo do pedestal da glória de Deus, meu amado. Aos poucos a igreja, ela tem saído da presença dos meus filhos, eu venho perdendo a presença, eu venho perdendo a sua direção. O povo olha, o homem olha e quer ver quantidade, o homem olha, meu amado, e quer ver, meu querido, resultado. Mas eu entendo uma única coisa: o resultado vem quando nós nos comportamos como embaixadores do Filho de Deus. Nessa noite de hoje, nós abrimos uma palavra, e essa palavra ela representa a igreja. Porque, pastor, porque a minha acaba de nos dizer, Paulo estava pregando, e o interessante é que o culto hoje tem hora para poder acabar, mas o culto naquela noite ainda não tinha hora para poder acabar. E a Bíblia diz que eles estavam ali no terceiro andar, e Paulo, o pregador do Filho de Deus, vai alongando o seu sermão, vai falando, porque falar do amor de Deus é bom demais. Vai chegando na zona, mas de repente a Bíblia ela interrompe a pregação de Paulo, porque, meu querido, um menino chamado Eutico, sentado na janela, sabe, irmãos, esse é o problema. O homem ele está na janela, ao mesmo tempo que olha para dentro, olha para fora. O homem não entra e nem sai, ao mesmo tempo que ele está ligado no culto, está ligado nos acontecimentos lá fora. E Eutico, meu irmão, estava sentado na janela. Quem sabe eu estava enquadrado de Paulo. Meu amado, eu sei o seguinte: a Bíblia ela diz que ele foi tomado pelo sono. Ele foi tomado pelo sono até que ele desperta lá de cima, até que ele cai todo lado do terceiro andar. Essa foi a igreja tem adormecido. Sim, meu irmão, porque o povo está em cima do muro. O povo não sabe o que quer. Os crentes ainda não sabem que caminho eles vão seguir. Não sabem se permanece na porta larga ou se permanece na porta estreita. O homem não sabe se é quente ou se é frio e acaba ficando morto. E o morto não entra no reino do céu. O morto é limitado da boca do Deus Todo-Poderoso. Essa foi a igreja. Parece que Paulo não para de pregar. Parece que Paulo não acaba esse culto, não acaba esse sermão. Outras vezes as pessoas chegam até a gente, chegam até mim, meu amado, e disseram: pastor, essa luta não acaba mais. A minha peleja não acaba mais. Os meus filhos não se vêm, o meu marido não vem, a minha esposa não vem. Eu cadê Jesus que nunca faz nada? O cara chegar a perguntar para mim: pastor, cadê esse tal de Jesus que você sempre prega, que você sempre fala? Parece que ele não está se importando. Não, meu irmão, a questão não é essa. A questão é que muitas vezes ele espera uma posição, ele espera uma direção, uma decisão do homem. O homem não sai da janela, o homem não entra para cá, o homem não vem participar. Todo mundo está ouvindo a pregação de Paulo. Quantos crentes ali estavam se legalizando? Vai lá, Paulo, vai jurar com o Espírito Santo de Deus e fala conosco com o Consolador. Mas quando nós olhamos para eu estava sentado na janela. Será que não havia outro lugar melhor? Será que não havia outra posição melhor para eu? Que a gente pegou na janela. É assim que Satanás faz. Primeiro Satanás coloca no meio. E lá no meio do caminho, o diabo começa a chamar atenção. O diabo começa a pintar
começa a chamar, o homem não entende, o homem está perdendo essa posição de nós não podemos, meu querido, simplesmente, meu querido e amado irmão. Porque está no meio do caminho, está na janela. Eu não sei se eu presto atenção no que Deus está falando comigo, ou se eu vou lá para fora logo vezes. Eu não sei o que eu faço, eu não sei. Então as pessoas estão se alimentando da palavra de Deus. Eu vou mais longe, irmãos. Eu vou mais longe, me perdoa, não quero ofender ninguém. Mas quantas vezes o povo está dentro da igreja com a mente lá fora? Quantas vezes, amado, a gente está pregando, o povo está conversando com o outro, está olhando para os lados, parado, orando, sentado na pedra da janela, o alimento do sono está saindo voltar e o povo está desligado. De repente a Bíblia diz, eles foram tomados pelo sono. Já perceberam que nos últimos dias tem caído muito crente, irmãos? Já percebeu que nos últimos dias os pregadores têm perdido a unção? Já percebeu, amados, que nos últimos dias a manifestação do Espírito Santo de Deus ela tem diminuído? Por que, pastor? Deus mudou? Não. Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo mesmo ontem, hoje, sempre será. Então o que está acontecendo, pastor? São os eus da igreja, irmão. São os eus que cochilam, que tocam no espiritual. São os eus, irmãos, na realidade eles não decidem se vão, se digam que vão, e acaba, meu amado, que parece um escriba, parece um fariseu. Por que, pastor? Porque Jesus certa vez falou com eles, Senhor, escriba de fariseu, vocês também, porque eles não deixam os outros entrar, o juízo sobre as nossas vidas é muito maior. Aleluia! Tudo estava indo muito bem. Paulo sabe pelo Espírito Santo. Mas de repente, quem estava a pregação de Paulo foi ali, meu amado, interrompida com um grito de alguém. Geralmente as irmãs gritam, muito é presbítero. De repente, eu grito, Paulo, o que aconteceu? Eu tipo caiu, eu tipo tomou, ele caiu, ele está morto. Sabe o que é parar um culto, irmão? Simplesmente porque eu estava ali em cima na janela, para um culto, amado, uma pregação tão gostosa, um mover tão glorioso de Deus, porque eles que estavam na janela adormeceram. A Bíblia diz que ele foi tomado pelo sono, o culto não acaba, o sono chega, a pregação de Paulo não termina, o sono embate os olhos, o sono leva o devorador para a tenda. Meu Deus do céu. Às vezes a gente pede Jesus para poder voltar. Às vezes a gente quer até apressar a vinda do nosso Redentor para nós poder acabar com tudo, não é isso? Para nós podermos entrar na Nova Jerusalém e quando chegar lá pronto, acabou. A Bíblia diz que nós não vamos lembrar de nada do que nós passamos sobre essa terra. Amém, amado? É lindo e maravilhoso. Nós queremos um conselho. Vamos sair da janela primeiro. Vamos fazer o que Deus quer primeiro. Vamos assumir a posição de noivo, de embaixadores do Filho de Deus, embaixadores do reino. Sabe, meu querido, se eu pudesse mudar o nome da igreja, eu colocava embaixadores de Cristo, porque, pastor, é o que nós somos, amado, embaixadores do Todo-Poderoso, e você ainda não entendeu, o homem ainda não entendeu, aleluia, aleluia. O homem não é embaixador porque não quer receber pedrada. O homem não é embaixador porque não quer pagar preço. Espera aí. Mas a Bíblia diz o seguinte: Jesus falou assim: vós sois a luz do mundo. E porventura a gente acende a candeia para colocar embaixo da cama. Claro que nós acendemos a candeia para poder colocar lá em cima do velador. E do velador da candeia ilumina toda a casa. O que o Filho de Deus quer dizer com isso, pastor? Simples demais. Ele não te acendeu, ele não te chamou para ficar alocado dentro de casa, ele não te chamou para você envolvido pela treva. Não, ele te chamou para poder brilhar, para poder ser um pontinho luminoso. Eu sou dessa terra tomada de pecado. Esse é o Heráclito, lá do Enamagaçunda, onde era manto. É isso que Deus
Senhor seja luz, para poder iluminar aqueles que ainda jazem nas trevas, caminham nas trevas. Olha a tua volta, observa quantas pessoas precisam que essa luz brilhe dentro de você. Olha agora, olha a tua volta, na tua parentela, na tua casa, pelas ruas da cidade, na tua vizinhança, dentro da tua casa, quem sabe, quantas pessoas esperam serem envolvidas pela luz de Deus, brilhando em você, mas muitas vezes a igreja está retraindo, a igreja está voltando, está caminhando para trás, está sendo apagada. Essa é a palavra mais exata. Jesus veio e acendeu e falou para Moisés, o povo baterá continuamente sobre o altar, não vai mais se apagar. Então, por favor, Moisés, o povo, ele precisa de combustível para poder existir. Então, todos os dias, Moisés levanta, coloca lenha no altar, coloca combustível para o fogo não apagar. Sabe, irmãos, e temos essa ordem para aquele homem, representando o Espírito de Deus na nossa vida. Será que vem Jesus sobre nós, batiza, nos salva, nos purifica. Só que tem uma coisa, o Espírito Santo ele entra, mas sabia que ele pode sair. Se ele não for bem-vindo, ele sai, amado, ele se afasta. Se ele não estiver à vontade dentro de mim, ele não permanece forçado. Não, querido, ele não permanece. Se eu não der espaço para ele poder trabalhar, ele não vai entrar, ele não vai permanecer. E sabe, nós não entendemos isso, nós não compreendemos isso. É por isso que o diabo tem vencido campos, é por isso que Satanás muitas vezes barra a oração da igreja. A igreja não entende. O Espírito de Deus, ele precisa ter espaço. Nós precisamos sair da janela, nós precisamos, sabe, despertar desse sono, tomar uma decisão. As coisas lá de fora já passaram, as coisas velhas já foram embora, agora tudo já se fez novo. O que isso quer dizer? A partir de então, eu vou orar, eu vou colocar combustível para o fogo não se apagar dentro de mim. Eu já falei aqui, vou repetir. O povo está falando que a vida é ser de alto e de baixo. Podia ser para em cima, podia ser para lá embaixo. Mentira de Satanás. A vida é cheia de degraus. Você luta. Eu luto para poder alcançar um nível maior. E quando nós alcançamos um degrau lá, então, nós não vigiamos. E se nós não vigiamos, não conseguimos permanecer lá em cima. É onde nós voltamos cá para baixo. Ai, meu Deus do céu. Essa noite Deus está falando em nossos corações. Aleluia. Sai da janela, eu estou. Sai da indecisão, aleluia. Vem participar do banquete que Deus está concedendo à igreja. Aleluia. O fracasso ele chega quando a igreja não alimenta essa presença. Irmão, o Espírito de Deus diz no apóstolo que ele é o Senhor, irmãos. Você sabe o que é Senhor? Que você eu comprei, não tem dinheiro para pagar. Aí pega frente à loja, ela me pede um penhor. O que isso quer dizer? Que eu estou preso à loja, porque eu estou penhorando meu carro, estou penhorando a minha casa, porque eu estou preso à loja. Eu tenho um compromisso, você está entendendo? Eu tenho um compromisso com aquela loja para me poder pagar. Isso quer dizer, se eu não pagar, a loja, ela toma aquilo que eu penhorei. O Espírito de Deus, irmãos, é o penhor de Deus para o homem. Ou seja, Deus está nos concedendo uma ligação, uma aliança. Olha, eu enviei Jesus, enviei meu filho, ele concluiu a obra. Agora eu vou selar vocês com o Espírito Santo, é porque eu tenho da nova aliança. Ou seja, Deus está firmando, amados, um compromisso com aquilo que ele chamaria de igreja, com aquilo que teria a necessidade de ser chamado de igreja. Agora veja bem, que Deus é esse, meu amado. Que amor é esse? Que é capaz de derramar o lado profundo melhor que ele fez para poder se ligar ao ser humano. Aleluia. Decoupandarassuda. Laçudatandaracerta.
Esse Deus, aleluia, está fazendo um compromisso conosco. Eu vou marcar você, isso vai ter uma coisa. Paulo é dizendo o seguinte: não apagueis o espírito, ou seja, o fogo ele vai continuar perpetuamente se houver combustível a ele, sabe, irmãos? Isso quer dizer que o Espírito Santo de Deus, ele precisa de alguma coisa da minha parte para poder permanecer, amado, dentro de mim, para poder permanecer dentro do meu ser, porque se eu não der para ele aquilo que ele espera, aquilo que ele deseja, ele não vai permanecer. Então eu compreendo, irmãos, o fogo é o Espírito Santo de Deus. Eu entendo que eu só posso atrair o Espírito Santo de Deus para a minha vida, através da minha oração, através da minha obediência, através do meu jejum, através da minha fidelidade, através do amado, da minha consagração ao Deus vivo, através da minha separação exclusivamente a Ele. Você está entendendo? Eu que não tenho o Espírito Santo de Deus dentro de mim, a igreja, dentro de você, a igreja, a nossa postura perante Ele, vamos chamar como embaixadores. Então eu entendo, eu preciso, meu amado, permanecer nessa posição até o último dia da minha vida, até o momento que esse mestre decidir me chamar. Até lá, meu irmão, eu tenho que chorar, eu tenho que gemer, e vou gemer mesmo, vou chorar mesmo, mas com uma única certeza: eu estou sendo embaixador, eu estou sendo representante do meu mestre. Ou seja, as pessoas vão chegar e ver, vão contemplar, aí a Deus na vida desse homem, a Deus dentro dessa congregação, a Deus dentro desse ministério. A oração é que ela flui, a oração ela avança, ela não fica presa dentro do ambiente, os demônios não podem detê-la. Então, verdadeiramente esse povo são representantes do Filho de Deus. Eu creio que é isso que é fazer a diferença, irmãos. Malaquias capítulo 3, verso 18. E outra vez vereis a diferença entre quem? Entre o justo e o ímpio, aquele que serve a Deus e aquele que não serve. E daí, pastor, tem que esquecer, não, irmãos, nós vamos pegar por Deus. Eu estava no meio do caminho amado. Paulo estava pregando, e eu creio que Paulo estava sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes estava no meio do caminho. É o que a igreja tem passado, irmãos. A igreja olha para o tamanho do gigante e desanima. A igreja olha para a largura do abismo e se esquece, meu querido, que o gigante cai. Se esquece do abismo. O meu amado, se ele não se fechar, o Deus fala, a gente voar por cima dele. Ele estará lá depois para a sua. Nós estamos vivendo um grande problema, o mesmo problema é Deus. O como disse, irmãos. Eu me lembro que uma certa vez passou um determinado grupo de irmãos ali dentro de Sete Lagoas. Esses irmãos não eram do estado de Minas Gerais, se não me falha a memória. Esses irmãos eram do estado da Bahia. E um daqueles irmãos, ele contou no rádio, ele falou assim, que ele estava certa vez orando com um grupo de pessoas no monte. E ali em meio à oração, Deus então deu para ele uma visão. E naquela visão, aquele irmão, ele contemplava o inferno, e quando ele observava, ele viu uma mesa redonda, Satanás sentado no trono, e vários demônios na volta de Satanás, e ali se levantava vários ministros para poder dar o diabo relatório daquilo que eles estavam fazendo. Levantou o ministro da destruição, dizendo: olha, mestre, irmão, eu tenho tido muito êxito lá em cima na terra, tenho levado a destruição. Levantou meu amado, o ministro da prostituição: olha, mestre, eu tenho levado a prostituição, eu tenho levado o povo a se prostituir. Só que o diabo, ele quis saber de uma coisa especial na igreja, e o povo do homem lá em cima, e o povo do homem de Nazaré. Olha, mestre, está difícil a gente pegar aquele povo.
Porque ele joga, só vive com o pé para trás, está difícil, não está conseguindo andar. Aí o diabo ele se levanta e diz assim: não tem problema não, eu já sei o que é que eu vou fazer, eu vou trocar todos vocês, meus ministros, por um único ministro. Naquele momento os demônios se levantaram, não posso fazer isso conosco, mas eu vou fazer, porque a única maneira que nós temos de abater o povo no homem lá de cima, e o diabo sangra. Vem cá, ministro do comunismo, ele vai em cima na pedra, ele vai colocar comunismo na vida do povo do homem lá de cima, ele vai colocar silêncio, ele não vai ter mais glória a Deus, não vai ter mais aleluia, ele vai pedir o povo a abrir a boca para poder falar com Deus, vai prender um caminho dentro de casa. Aí quando isso acontecer, os caminhos, a porta vai estar aberta, vocês vão poder entrar. Meu amado, cuidado com o ministro do comunismo, o ministro do silêncio, do desânimo. Ai, decora na gastura, ele que andará meu pai. Hoje até que eu podia ir para a igreja, mas eu não vou, eu estou desanimado. Hoje até que eu podia fazer o período de oração, mas eu não vou, porque eu estou desanimado. Sai da janela, eu continuo. Porque tu tens perdido a guerra. É por isso que a igreja não é mais como antigamente, meu amado. A igreja tem autoridade, tem poder de unção, tem dons espirituais, mas infelizmente abriu as portas para o ministro do comunismo, abriu as portas para esse demônio, esse espírito das trevas que quer arrancar o crente de dentro da igreja para poder colocar dentro de casa mesmo. Os crentes hoje, amados, estão caminhando com cadeias nos pés e nas mãos e não conseguem enxergar. É por isso, meu irmão, é por isso que o povo é um povo natural. Já não tem mais espiritualidade dentro da igreja. O Espírito de Deus já não tem mais aquele prazer de amar, porque ele não encontra espaço na hora que ele chega. Já tem o trono do ministro do comunismo. Nós estamos parecendo com Eutico. A luta não acaba, então eu não sei se será. Talvez Eutico pensava: Paulo não acaba esse culto, Paulo não termina esse culto, Paulo na adoração final, no ministro da bênção apostólica, e ali lá vai Eutico para o chão. A igreja pensa da mesma maneira. Esse Jesus que não volta, não responde, não acaba com a minha luta. E sai da janela, sai da janela, sai da janela, sai do meio do caminho, seja do brasileiro, meu irmão. Estava à beira do caminho, mas quando encontrou-se com Cristo, a Bíblia fala tão claro: Bartimeu deixou a capa para trás, a imundície para trás, Bartimeu ofereceu a bênção, mas entrou pelo caminho, aleluia. Mas certa vez eu falei que esse irmão, em determinado lugar que eu vou, ele não falou comigo, ele ficou nervoso comigo. Depois saiu na mão, eu não podia falar que pode sim, irmãos. Tem muita gente que é mendigo espiritual, está parecendo uma mulher acima polícia. Minha filha está lá endemoniada, dá para o senhor da expulsão do demônio? Não, claro que não. Eu vou tirar da mesa para poder dar para os cachorrinhos. E aquela mulher falou: mestre, os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Ou seja, aquela mulher estava se contentando apenas com uma migalha da glória de Deus na sua vida. Então vai que a sua filha está curada. A igreja está contemplando com migalhas. Aleluia. Oh, a está contemplando com migalhas. Nós somos embaixadores de Cristo, tá, irmãos? Se nós somos embaixadores de Cristo, vamos entender que nós precisamos viver isso na plenitude da palavra, irmãos. Na plenitude de quem falou não foi qualquer um, foi Jesus, amado. O Todo-Poderoso Verbo vivo. Nós somos embaixadores dele. Fomos comprados para ele, por ele. Fomos chamados, escolhidos por ele, meu querido.
Para que, pastor? Ó, você é minha igreja. E sobre você não vai prevalecer as portas do inferno. Não. O diabo vai levantar, vai perseguir, vai caluniar, vai procurar avançar. Mas você é a minha igreja. Usou poder e autoridade, vai, abre a boca e estenda a mão. Repreenda, pensa. Luta, alcance a vitória. Mas o Espírito de Deus não deu falar com a irmã. Irmã, o Todo-Poderoso Espírito da verdade não deu falar contigo. Se prepara porque Satanás ele vai te desafiar a qualquer momento. Passou 2 semanas e o Espírito de Deus não deu falar com ela a mesma coisa. Irmã, prepara, o Espírito de Deus me diz que o diabo vai te desafiar, vai vir um demônio para poder te desafiar a qualquer momento, se prepara. Passou um mês, ele não me falou nada, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, ele não me falou nada. Aí eu pensei comigo, Senhor, misericórdia, o que aconteceu? O Senhor falou que o inimigo ia desafiar ela. O que aconteceu? Quando foi semana retrasada, a gente ali no culto, no domingo, foi na sexta, foi na quarta, a gente no culto, o Espírito Santo de Deus falou comigo, meu filho, aponta ela. E o Espírito de Deus não deu falar com ela, irmã. Você lembra que por 2 vezes aqui vindo dessa igreja, basicamente nesse mesmo horário, o Espírito do meu Jesus não deu falar contigo que o demônio ia te desafiar? Lembra, pastor? Pois é, minha irmã. Esse demônio já se levantou há muito tempo, já está na tua frente há muito tempo, já está te desafiando há muito tempo. E naquele momento o Espírito de Deus falou com ela, falou em profecia: ei, filha minha, que eu te avisei, o teu adversário se levantou, está te desafiando e tu ainda não viste, não contemplaste. E ele disse: eu não vou deixar ela entrar em comunhão, eu não vou deixar ela entrar em comunhão com a igreja de maneira alguma. Eu poderia lançar ele por terra, mas eu não vou lançar ele por terra, porque eu quero que tu aprendas a caminhar como ele é. Do reino meu, aleluia. Eu te falei, ela falei outra mão. Eu faço minha autoridade, eu falei com você comigo. Eu poderia te amar, espiar, acabar com ele, mas eu não vou fazer isso porque você tem que fazer. Oh, meu Deus do céu, a igreja não entende, aleluia. Sabe, irmãos, as lutas que eu passo não as vejo como um fracasso, está entendendo? Eu vejo elas como uma maneira de Deus me modelar e colocar em meu ser o seu caráter.